Nos próximos minutos, você vai entender o segredo de grandes advogados para ganharem tantas causas e serem tão reconhecidos por sua atuação diferenciada. Você vai entender porque mesmo depois de gastar horas fazendo uma petição, pesquisando jurisprudências, doutrinas, fundamentos jurídicos, quando finalmente vem a decisão, você sente que ela foi completamente ignorada. Não me venha falar que você não é contratado para ganhar causas, porque você sabe muito bem o poder que os honorários de êxito têm para encher o seu bolso. Se você ainda tem essa mentalidade de que o cliente ele só te contrata para entrar com a ação, né, porque a sua obrigação ela não é de fim, ela é de meio, e quando vem a decisão desfavorável, você culpa o julgador, pode pular esse vídeo porque o que eu vou te ensinar aqui não é para você. O que eu vou falar aqui é para aqueles advogados que querem ser reconhecidos como profissionais de alto nível. E claro, ser muito bem remunerados exercendo uma advocacia de excelência. Eu quero aqui comigo advogados que queiram dominar as regras do jogo, entender exatamente como funcionam os seus processos e o julgamento das suas causas. Expectativas alinhadas, vamos ao conteúdo. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que está por trás do judiciário brasileiro e vou te mostrar tudo que você precisa fazer para lidar com essa realidade. Depois eu vou te ensinar como fazer petições que chamam a atenção e convencem o julgador. Quando eu tô falando sobre julgador, eu tô me referindo ao juiz, aos assessores, aos estagiários, toda a equipe. Combinado? Essa metodologia que eu vou te revelar aqui, eu desenvolvi depois de mais de 4 anos trabalhando com a comunicação de informações jurídicas. E antes que você comece a se questionar se esse método funciona de verdade, eu vou deixar aqui na tela alguns dos resultados dos meus alunos com poucas semanas de aplicação, para que você entenda que muito mais do que o conteúdo que você coloca na sua petição, a forma como você coloca esse conteúdo pode representar a grande virada de chave para garantir que você consiga de fato ganhar mais causas. Agora eu quero fazer com você um breve diagnóstico da forma como você faz as suas petições. Para isso, eu queria que você imaginasse se você já viveu a seguinte situação. Quando você pegou uma petição para fazer, você tinha ali muito domínio daquela causa e aí você pensou: nossa, vou fazer essa petição aqui para impressionar o advogado da parte contrária, para impressionar o julgador. Eu vou dar aquela aula aqui nessa petição. Já aconteceu isso com você? E aí você protocola a petição, quando vem a decisão, você sente que nada daquilo que você escreveu foi considerado naquela decisão. Vem aquela famosa decisão genérica, que muitas vezes demorou muito mais do que você podia que ela demorasse para sair. Aquela liminar que você estava buscando, muitas vezes vem uma decisão de postergo para depois da fase instrutória a análise do processo. Já aconteceu isso com você? É exatamente esse tipo de decisão que você nunca mais verá quando aplicar as técnicas do método que eu vou te revelar aqui nesse vídeo. Se você se identificou com essa situação, a primeira coisa que eu quero te falar aqui é: abre seu coração para ouvir o que eu quero te falar. Deixa um pouco o ego de lado para você entender como funciona o julgamento das suas causas, como funciona a mente daquele que está lendo as suas petições. E então, você vai ter um domínio sobre o processo que você nunca teve antes. Então vamos lá, vamos entender como que é o cenário do julgador. O Justiça em Números de 2024 mostrou pra gente que um juiz julga em média 8,6 processos por dia. Agora imagina, com quase 10 processos para julgar por dia, você acha mesmo que ele vai ler cada linha de cada petição na íntegra? Você acha que ele vai ter tempo disso? Ai, Ana, mas o juiz é pago para ler o que eu escrevo. Não, ele é pago para julgar. Inclusive, ele é pago para julgar o máximo de processos que ele pode julgar por dia. E o salário dele não muda no final do mês se ele ler só meia linha da sua petição ou se ele ler cada linha 2 vezes. Ao contrário, o que vai mudar é se ele vai embora mais cedo para casa para passar mais tempo com a família. Então, o que você acha que vai ser a decisão desse julgador? Você acha que ele vai optar por fazer uma leitura dinâmica e entender por altos o contexto daquele processo e tomar uma decisão com base naquilo que ele já acredita, com base naquilo que ele já julgou em outras causas, de forma que ele vai conseguir sair mais cedo do trabalho, passar mais tempo com a família dele? Ou você acha que ele vai escolher ficar esmiuçando o seu processo e lendo cada linha da sua petição? Você já está entendendo o contexto. Agora vamos pensar comigo também que de uns anos pra cá, você já reparou quantos livros que você leu por ano?
Você já reparou quanto tempo que você passa na frente do seu celular todos os dias? Você já reparou que isso mudou de uns anos pra cá? Como que seu filho estuda? Como que você estudava antigamente? Nós estamos cada vez menos habituados a longas leituras. Basicamente, a gente está cada vez lendo menos. E cada vez lendo menos textos longos. Então, o nosso cérebro está ficando naturalmente preguiçoso para textos longos e cansativos. Então, pensa comigo a seguinte situação. O juiz ele tem um processo enorme para julgar do lado dele. Aquele processo cabeludo que provavelmente vai gerar uma série de desconfortos cognitivos nele, ou seja, vai ser difícil de entender. E do outro lado, ele tem um Instagram. Um Instagram que tá cheio de conteúdos agradáveis, leves e que dão vontade de passar horas e horas ali só rolando o feed. E agora pensa comigo, o que você acha que vai tomar mais a atenção dele? Ai, Ana, mas eu tenho que fazer petições igual eu recebo os conteúdos no Instagram? Minhas petições têm que virar meme? Não tô falando nada disso daqui. Eu tô falando que você tem que entender essa realidade que tá acontecendo no judiciário brasileiro. Você tem que entender que hoje os seres humanos, eles não toleram mais textos cansativos, eles não conseguem ficar mais atentos a longas leituras, principalmente quando aquilo ali não é muito decisivo para a vida dele. E aquilo ali não é muito decisivo para a vida do julgador, a não ser que você domine técnicas para fazer com que ele se sinta responsabilizado se ele não der atenção à sua petição. Então pensa aqui comigo. Vê se faz sentido você gastar aquele tempo todo colocando aquela quantidade de argumentos na sua petição. Muitas vezes, argumentos que você gastou horas procurando, doutrinas, jurisprudência. Será que faz sentido mesmo você gastar todo aquele tempo, sendo que no final ele só quer algumas coisas-chave, informações-chave para decidir? Não é mais lógico você pegar esse tempo que você gastava procurando todos esses argumentos e investir em técnicas e estratégias que vão deixar a sua petição muito mais atraente e fácil de ser lida, que vão deixar a sua petição muito mais persuasiva? E aqui eu não tô falando que você vai ter que sair destacando com marca-texto, caixa alta, negrito, as informações-chave da sua petição. Isso não é técnica, não é estratégia. Técnica e estratégia exige conhecimentos de design. Sim, de design. Mas aqui eu não tô falando de design de interiores, de moda, esses conhecimentos de design que a maioria das pessoas acha que estão relacionados ao design. Design, na verdade, significa projetar soluções. E você também precisa projetar soluções para garantir que a sua petição seja lida. A verdade é que aquele formato tradicional de petição que a gente aprende na faculdade, de escrever dos fatos do direito do pedido, uma jurisprudência para cada tese, uma doutrina para cada tese, hoje em dia ele está muito disfuncional, considerando todo esse cenário do judiciário. Porque muitas vezes, nesse modelo de petição, nesse formato tradicional, os nossos argumentos mais chave acabam escondidos por trás de um mar de palavras. É como se a gente estivesse encenando uma peça de teatro brilhante, super bem ensaiada, super bem preparada, mas com as cortinas fechadas. O papel desse método que eu vou descortinar aqui para você é justamente abrir as cortinas dessa peça de teatro que você sabe tão bem encenar. E eu vou te provar agora tudo isso que eu tô te falando, te mostrando uma pesquisa feita com os juízes federais, em que eles falam exatamente os maiores problemas das petições hoje em dia. Então dá só uma olhada aqui comigo. Quando eles foram perguntados sobre os maiores problemas das petições, eles responderam a argumentação genérica em primeiro lugar, que é justamente o que acontece quando a gente faz esses dos fatos do direito e do pedido, a parte do direito acaba ficando completamente com essa argumentação genérica. Então, muito cuidado com essa divisão dos fatos do direito e do pedido, justamente porque a gente acaba caindo nessa argumentação genérica. O segundo tópico é redação prolixa. Gente, realmente o juridiquês, ele acaba deixando a nossa redação muito prolixa. E as bases desse método, que eu vou te revelar já já, elas passam justamente por essa quebra do juridiquês. E aí, a gente segue com um número excessivo de páginas, transcrição excessiva de jurisprudências, má formatação da peça e uso excessivo de destaques no texto. Para então, a gente passar para o que eles consideram de fato uma boa petição. E o top 1
da boa petição é justamente essa redação objetiva. Mas aqui eu quero te chamar a atenção. O que é essa redação objetiva? Aonde está essa objetividade? Como ser objetivo, mas ao mesmo tempo estratégico, persuasivo e cirúrgico, que é o que você deve buscar ser nas suas petições. Esse como é o que eu vou te revelar aqui. Boa formatação da peça, que é crucial. A peça é seu cartão de visita. Ela mostra o valor do seu trabalho. O juiz ele não te conhece, ele nunca te viu. Ele vai ver só a sua peça. E aí ele vai ter uma primeira impressão de você. Qual é a primeira impressão que você quer causar? Redução no número de páginas, então objetividade. Ele quer chegar mais cedo em casa, ele quer passar mais tempo com a família dele. Quem entrega isso faz a melhor peça. Combinação de elementos textuais e visuais, claro, com parcimônia. E o uso de destaques no texto a gente também tem que fazer da forma certa, porque o errado é destacar tudo. Quem destaca tudo não destaca nada. E é justamente por isso, advogado, que você precisa entender como criar petições eficientes e persuasivas. Se os magistrados falaram que esses são os maiores problemas das suas petições, é sinal que esse conhecimento ele não nos é passado na faculdade. E de fato não é. Esse conhecimento que eu vou trazer aqui para você, ele não é jurídico. Ele é neurocientífico, ele tem design da informação, ele tem design persuasivo. Tudo isso trazido para dentro do direito, justamente para que você consiga comunicar todo o seu conhecimento, o conhecimento que você já tem, da forma mais persuasiva e eficiente possível. Eu vou te provar isso mostrando esses resultados aqui. Dá só uma olhada. Esses resultados são resultados de advogados que aplicaram esse método e agora são muito mais produtivos, fazem peças gastando muito menos tempo, mas peças que dão resultado na prática. Peças que para você, advogado, vão ser uma virada de chave na sua advocacia, porque você vai saber exatamente aquilo que você precisa comunicar dentro de cada peça, em cada momento processual, para garantir que o julgador leia, analise os seus argumentos e, claro, julgue a seu favor. Para conseguir tudo isso, você precisa seguir essa linha de raciocínio que eu vou te mostrar aqui agora. A primeira coisa que você precisa entender é sobre algumas verdades que não te contaram na época da faculdade sobre o julgamento dos seus processos. Verdades que eu já te contei aqui por altos. Como ocorre o julgamento das suas causas? Porque o juiz julga, em média, 10 processos por dia. Então, não dá para você achar que o juiz vai ler na íntegra as suas petições. Depois de entender isso, você precisa dominar o cérebro do seu julgador. E sim, você vai saber fazer isso, porque isso é neurociência, isso é conhecimento sobre a mente humana. Então, para isso, a gente vai passar por uma parte em que você vai dominar a forma como ocorre a tomada de decisões. A tomada de decisões no geral, para você entender os motivos pelos quais ele decide de uma certa forma ou de outra. Depois, a gente vai entrar nos mandamentos da persuasão em juízo. Sabe o que são esses mandamentos? Eles são as técnicas que os advogados mais reconhecidos e que têm maiores ganhos de causa aplicam justamente para garantir que as suas petições sejam vitoriosas. Esses mandamentos eu mesma desenvolvi depois de mais de 4 anos trabalhando com comunicações de informações jurídicas da forma mais eficiente. Então, esses mandamentos você também vai ter acesso dentro desse método que eu vou te apresentar. Depois de entender toda essa base teórica, que ela é fundamental para que você avance para a prática, tendo consciência do porquê de aplicar cada técnica, aí sim nós vamos colocar a mão na massa e recriar petições juntos. E nesse momento a gente vai trazer técnicas de design, técnicas de formatação, técnicas de visual law, técnicas de inteligência artificial. Tudo isso aliado ao seu conhecimento. Então aqui não é mais um curso de visual law, aqui não é mais um curso de design aplicado ao direito. Aqui é um método que te mostra como pegar o seu conhecimento jurídico na prática e mostrar ele de forma mais eficiente. Por isso que aqui a gente não vai falar só de design nem só de direito. A gente vai falar de design aplicado ao direito. E eu vou trazer análises de casos reais que tiveram muito sucesso na prática. E claro, no módulo bônus, a gente vai entender exatamente como garantir o deferimento das suas liminares. Porque se você vai ser um advogado de reconhecimento, um advogado de alto nível, você precisa conseguir liminares em menos de 24 horas. Então, meu caro, a sua petição é o seu cartão de visita.
Ela vai mostrar o valor do seu trabalho. É o seu conhecimento sendo colocado no papel de uma forma X ou de uma forma Y. E isso faz toda a diferença para você realmente garantir a vitória no processo. Essas técnicas vão fazer com que você seja reconhecido como um profissional de alto nível. E claro, seja muito bem remunerado por exercer uma advocacia de excelência. Todas essas técnicas que eu te mostrei aqui, eu te entrego dentro do MCR. E agora é a sua chance de transformar a sua advocacia de uma vez por todas. Então, clique no botão abaixo e eu te vejo do outro lado.